Sim, estamos gravando. Então, vamos lá. Estamos aí para tirar dúvidas. Esqueci de mencionar. Para tirar dúvidas, não é aula que eu vou fazer resumo, dar dicas, nada tipo. Basicamente, vocês vão perguntando, eu vou respondendo. A prova já está pronta, então o que vocês perguntarem agora não altera, não impacta o conteúdo da prova que vai ser cobrado. Bom, então se vocês derem sorte, vocês vão perguntar o que vai cair na prova. Tá? Então, vamos tentar organizar isso por tópicos. Tópico 1. Dúvidas sobre o conteúdo do livro-texto. Ninguém falou nada. Sobre as aulas ou as notas de aula, no tópico 1. Lista de exercício referente ao tópico 1. Então, vamos passar para o tópico 2. Tópico 2, livro-texto. Tópico 2, notas de aula, dúvidas. Professor. Alguém falou alguma coisa, ótimo. Quem foi? Você está me ouvindo? Augusto, você pode tentar falar um pouco mais alto, Augusto? Um pouco mais próximo do microfone? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ok. No grupo tiveram muitas pessoas com dúvida na questão 3 da questões para revisão. Eu acho que você tinha feito ela antes, mas Lista ainda 2? tinha gente com dúvida. Lista 2. O livro, questões para revisão. Isso. Então, eu vou abrir aqui o gabarito. Não. Não. Espera aí, mais para cá. Gabarito sintético. Na lista 2 já está aqui o gabarito. Então, tem que abrir o livro. E a lista 2 é sobre inflação, não é isso? Isso. Tá, aqui, a lista 1 é PIB, PNB, renda. Lista 2, inflação, que acho que é o capítulo 15. Não, 15 é desemprego. Inflação acho que é 10. É o capítulo 11 no livro. 11, né? 10 é o PIB. Isso. Então, lá no final do capítulo 11, era na parte de problemas e aplicações. Não, questões para revisão. A questão para revisão 3. Isso. Essa eu tinha passado? Tá. Sim. Tinha. Acho que você, inclusive, fez ela. Vamos lá, gente. Tem mais de uma maneira de fazer. A resposta é 200%, seja lá 3 maneiras de fazer, a resposta vai ser 200%, não é isso a resposta? Sim. Sim, tá. Vamos lá. Então, isso é lista 2, que é R, questão para revisão, número 3. Né? Isso é capítulo, só para lembrar o capítulo 11. Então, ele diz o seguinte: longo período de tempo, vamos dizer, tem 2 datas, data 0 e data 1. Então, diz que o preço do chocolate... não vou usar P, não. P a gente tem que estar usado por esse preço, então, para usar uma letra opcional aqui, acho que eu fiz isso outra vez, que é o preço do chocolate, no primeiro momento. 10 centavos. Que é 0. E, num segundo momento, depois de um longo período de tempo, não interessa aqui para quanto vai ser, o preço era de 60 centavos. Já o índice de preços era... Isso aqui não está muito bom, porque eu estou ocupando muito espaço. Tentar apertar aqui, que eu vou deixar um pedaço do quadro para fazer as informações o tempo inteiro aqui, e um pedaço maior do quadro para a gente resolver, trabalhar.
O índice de preços era 150 na data 0, no segundo momento, que a gente está chamando de data 1, 300. Aí a pergunta dele, doutor, é: corrigindo pela inflação total, quanto aumentou o preço da barra de chocolate? Tá? Corrigindo pela inflação total. Se fosse só o quanto aumentou em termos percentuais, era só fazer a conta, a variação percentual de 10 para 60, ou de 10 centavos para 60 centavos, ou de 1 para 6. É a mesma coisa, tá? Mas não foi isso que ele pediu. Levando em conta a inflação. Então, ele quer, o que esse exercício está pedindo é o seguinte: ajusta os preços pela inflação e verifica o quanto o nível de preços, quanto o preço do chocolate subiu. Então, como eu disse, tem 3 maneiras. Eu vou colocar aqui a primeira. Foi a que eu fiz, e na verdade é até um pouco mais trabalhosa, que a conta fica mais chata na calculadora. É você avaliar isso aqui, ó. Isso aqui quer dizer variação percentual, tá legal? Nessa razão aqui. O que é essa razão? Q sobre P. É o preço do chocolate dividido pelo nível de preço, tá? Pelo índice de preço, tá legal? Tá, como a gente discutiu quando a gente estava falando desse preço, é como você pode mensurar, pode interpretar o seguinte: quanto um chocolate estaria com, o que você compraria com o dinheiro que você gastaria para comprar o chocolate, aí quando você divide isso por P, você saberia quantas cestas subjacentes ao índice você conseguiria comprar. Vai ser um número pequeno, que você vai estar dividindo 10 centavos por 150, mas vai ser uma quantidade de cestas. Então, você calcularia a variação percentual disso. Ou seja, estou falando o seguinte, para colocar na calculadora isso aqui, ó. Resposta vai ser, se eu não estiver confuso, 200%. Não vamos utilizar o tempo para fazer isso. Eu tenho lá no vídeo, inclusive demorei, que eu apertei lá demais. Então, tá? Vamos lá. Isso é lista 2, questão 3. Esse gabarito está aqui, 200%, e foi o que a gente achou quando a gente fez em sala, tá? Então, essa é uma das maneiras de fazer. Tem mais de uma, vou apresentar mais 2. Tem 3, pelo menos. Alguma pergunta até aqui? Tudo ok. Depois a gente fala da sua, Luísa. Desculpa, da Vitória. A Vitória Luiz colocou uma pergunta. Depois que a gente terminar, se a gente fala dessa. Desculpa, Vitória. Então, gente, alguma pergunta até aqui? Bom, então vamos agora. Alguém se opõe que eu apague isso que está no quadro? A maneira 1? Não há protesto, então eu vou apagar. Ah, não. Estou gravando, né? Tô. Aproveitar. Agora botar isso aqui para cá. Fecha isso aqui, volta para a caneta. Maneira 2 agora. É basicamente, nessa maneira 2, você pega o preço na data 0 e calcula o que seria esse preço corrigido pela inflação em unidades monetárias da data 1. O que eu estou dizendo? Eu vou definir uma variável que eu vou chamar de Q0, que vai ser igual a Q0 dividido por P0 vezes P1. Tá certo? Então, vamos lá. Quem é Q0 vezes P0? Dividido por P0. Como a gente já falou antes, quantas cestas você compraria com uma barra de chocolate, com o valor necessário para comprar uma barra de chocolate na data 0. Quando você multiplica por P1, então o que você tem ali são
o correspondente disso em unidades monetárias da data 1. Então, a ideia é simples. Você pega uma unidade monetária, um valor monetário qualquer, em janeiro desse ano, divide pelo índice de preço de janeiro desse ano, multiplica pelo índice de preço de agosto deste ano, então você vai ter aquela unidade, aquele valor monetário em janeiro expresso em preços de agosto desse ano. Então, o que a gente está fazendo é, esse QTIL0 seria o preço do chocolate na data 0, mas em unidades monetárias da data 1. E aí você calcula agora o seguinte, uma variação percentual também, mas não vai ser do Q0 para o Q1, ou nem, você vai calcular isso aqui, ó. E também vai dar 200%. Tá? Ok? Perguntas? Terceira maneira. Alguém se opõe que eu apague o quadro 2? Não? Então eu simplesmente faço o seguinte. Quadro referente ao modo 2, né? Também vai dar 200%. Então, a forma 3. Você define agora uma variável que eu vou chamar de QTIL1. Que é o Q1, preço de chocolate na data 1, dividido pelo índice de preço na data 1, vezes o índice de preço na data 0. Então, isso aí, o que é isso? Basicamente é o caminho contrário. Na solução 2, eu peguei o preço da data 0 e eu expressei em unidades monetárias da data 1. Aqui eu estou fazendo o contrário. Estou pegando o preço do chocolate na data 1 e expressando esse preço em unidades monetárias da data 0. E aí eu calculo esta variação percentual aqui. Também vai dar 200%. Tá? Perguntas? Ok. Então, sobre esta questão específica, alguém quer fazer perguntas? Então, vou continuar aqui na lista 2, que já tinha uma pergunta da Vitória. Não. Ah, não, que não se opõe que eu apague o quadro. Ok. Então, vamos lá. Vou apagar o quadro, tá? Tchau! Obrigado, professor. Nada. Então, vamos lá. O quadro foi apagado. Vamos ver. Então, agora, esse capítulo 11, que é a lista 2, questões para revisão. Alguma dúvida? Ok. Então, temos problemas e aplicações. 2. Tá. Aí, a 2 foi a primeira, né? A 1 acho que eu não passei. Então, vou até abrir isso, já deixar aqui para eu me situar também. Por hora, queria olhar que às vezes o que eu marquei no livro está um pouco diferente do que eu efetivamente botei. Ok. Então, um minutinho. Economia internacional. Programa, listas de exercícios. Não, a 1 eu passei. A 1 ninguém vai pedir, não? Ah, não, Professor, não passei, não. Não passei. Começa com a 2. Não, me enrolei. 2, então. Vamos olhar aqui a 2. Pessoas consomem 3 bens, conforme a tabela. Bababá. Qual a variação percentual no preço de cada um dos 3 bens? Pegando um método semelhante do IPC, calcule a variação percentual no nível total de preços. Se você soubesse o tamanho da garrafa... Tá. Professor, eu não entendi muito bem nessas questões quando ele fala utilizando um método semelhante ao do IPC. Ele fez isso em algumas questões dessa lista. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Porque não é exatamente IPC. Já te digo.
O ponto aqui é o seguinte, ele está te dando informação de preço e quantidade, está claro? Certo. Para 3 bens. Então, ele vai dizer o seguinte, você monta uma cesta com essas quantidades. Então, lembra, subjacente a todo índice de preço tem uma cesta de bens, ok? Então, os dados que você tem são esses aqui, você vai fazer o seguinte, você vai montar uma cesta com 100... Tá, você está vendo a tabela aí na sua frente? Estou. Você vai montar uma cesta com 100 bolas de tênis, com 100 bolas de golfe e 200 garrafas de Gatorade. E aí você constrói o índice de preço com essas quantidades, tá legal? Que lembra, o índice de preço, ele te envolve o seguinte, fixa a quantidade, uma cesta, que não vai variar, tá certo? E aí, você utiliza essa cesta para se acompanha a evolução do custo de aquisição da cesta, na prática. Você lembra disso, Vitória? Sim. Então, o que você tem que fazer aqui é montar um índice de preço. Quer dizer, não, perdão, item A não é exatamente isso, é só jogar na calculadora, né? Só fazer conta. Isso. O B foi a minha Você tem que dúvida. montar um índice de preço. Então, aí você calcula a inflação, como só tem 2 anos, você vai. Lembra, a variação você precisa de 2 observações. Então, você quer falar, o crescimento do PIB, você está falando assim, por exemplo, o crescimento do PIB de 2011 para 2012, você tem que ter o PIB de 2011 e o PIB de 2012, e você vai calcular uma variação. Então, aqui você vai calcular uma taxa de inflação, tá certo? Que aí, a menos que eu tenha errado nas contas, a resposta vai ser aquela que está no gabarito. No gabarito está 50%, se não me engano. Alguém fez isso? Alguém fez essa questão? Você fez, Luana? Luana disse que fez. E deu 50% também, como eu coloquei no gabarito? Sim. Então, o gabarito parece que está correto. A outra Luana também. Tem 2 alunas Luanas. Ou uma está correndo muito rápido aqui. Ok. Então, o gabarito está correto. Ok? Está mais claro agora, Vitória? Sim, professor. Tá, mas você gostaria que eu fizesse essa questão aqui, é isso? Por favor, se puder. Então, vamos lá. Só ver. Então, basicamente, eu vou só colocar aqui as quantidades são 100, 100, 200, e os preços estão aqui. Vou assumir que todo mundo tem a tabela em mãos. Então, basicamente, o que você tem que primeiro fazer é calcular o que eu vou chamar de V 2011, que é o custo de aquisição da cesta. Lembra, eu usei a letra V em sala, nas notas de aula, V é o valor, o custo de aquisição da cesta. Vai ser, em 2011, 2 vezes 100, mais 4 vezes 100. Se eu errar o número, me avise para a gente não perder. Ou errar o número, alguma coisa, não fizer sentido, me avise para a gente não perder tempo, tá? Tá bom. Então, se eu não tiver confuso, isso aqui vai ser 200, com 400, 600, mais 200, eu acho que dá 800 isso aqui. Dá sim. Tá. Aí o V de 2012 vai ser algum preço vezes 100, que as quantidades ficam fixas. Outro preço vezes 100, mais algum preço que eu vou pegar na tabela vezes 200. Estou dizendo o seguinte, essas quantidades aqui não mudam. Então, agora eu vou pegar os preços na tabela. 2, 6, 2. Então, o V 2012 é igual a 200, mais 600, 800, mais 400, 1.200, tá? Certo. Aí, observa que se você calculasse a variação percentual aqui, daria 50%, que é o número que tem no gabarito, tá? Estou indo daqui para cá, 50%. Metade de 800 é 400, 800 mais 400, 1.200. A variação percentual nesse V é de 50%. Mas o autor pediu... Não, até poderia só calcular a variação, mas vamos fazer um pouco... Vamos calcular o índice de preço, que a gente não calculou ainda. O V não é o índice de preço, estritamente falando. Então, você define um ano como base, eu vou definir 2011 como base. E aí, quem é o índice de preço de 2011? É V de 2011 sobre V na data base vezes 100.
que vai ser 100, porque o VB é V de 2011, então essa fração aqui é igual a 1. E o índice de preço de 2012 vai ser V de 2012 sobre o VB vezes 100, que vai ser 1.200 sobre 800 vezes 100. 12 sobre 8, 1,5, se eu não estiver confuso. Vezes 100, 150, né? Isso é vezes 100. Ou seja, a fração, 12 oitavos é 1 meio. 1 meio não. 1,5. 1 inteiro mais 1 meio. Vezes 100, 150. E aí o que ele pediu é a variação percentual no nível total de preço, a taxa de inflação, é a variação do percentual do P. Aí é só fazer a conta, mas se você for, ou seja, eu vou fazer essa conta aqui. 150 menos 100 sobre 100 vezes 100, que vai dar 50%. Tá? Perguntas? Foi, professor. Obrigada, viu? Fala, Júlia. A única dúvida assim, que eu tenho é que, para calcular o custo das cestas, eu tenho que usar a quantidade do ano base, né? Em todos os contos que eu fizer do custo das cestas. Sempre. Atenção. Na verdade, a gente vai estar discutindo aqui. Tem dois tipos de índice de preço. Um que é a quantidade fixa e outro que a quantidade varia todo mês. Esse não se usa. O que se usa é com a quantidade fixa, todo mês ou todo período, tá? Isso, tem que ter um índice de Laspers e de Paschen. O Laspers que é o que a gente usa, quantidade fixa. Tá? Então, é isso aqui mesmo, marcar em vermelho, para deixar bem claro. Você escolhe o ano base e pega as quantidades do ano base. O que, na prática, isso quer dizer o seguinte: o ano base é que foi feita uma pesquisa de comportamento dos consumidores, de gastos, do quanto que eles estão gastando com cada tipo de bem. É isso, tá? Não é simplesmente você pega aleatoriamente, não. Não, poderia pegar, tem uma tabela com 10 anos, qualquer não. Normalmente você tem expectativa que, pelo menos, para o ano base, a cesta seja minimamente representativa. Tá? Então, essas quantidades ficam fixas. Ok? Por acaso, até um ponto importante. Neste exercício aqui, as quantidades estão fixas de um ano para outro, se você olhar a tabela. Mas se ele botar essas quantidades de 2012 completamente diferentes das de 2011, aí teria que escolher um ano como base para fazer o exercício, tá legal? Beleza. Pergunta. Ok. Nessa lista aqui, alguma dúvida? Também tem um exercício adicional só, ou dois. Nesta lista 2, gente, alguma dúvida? Perdão. Aí aqui só um comentário. Já que a gente está fazendo esse exercício 2, o item C, alguém tinha perguntado em sala, se você soubesse que o tamanho da garrafa de Gatorade aumentaria de 2011 para 2012, essa informação afetaria o cálculo da taxa de inflação? Deveria afetar, que você deveria ajustar o preço, por exemplo. Se alguém diz que isso aqui é um preço para uma garrafa de 1 litro, e depois te dizem que isso aqui é o preço da garrafa de 2 litros, aqui, ó, você deveria simplesmente colocar o número 1 aqui, tá? Fazer um ajuste para a quantidade. Então, isso impactaria o custo da taxa, o cálculo da taxa de inflação, porque impactaria essa variável aqui. E o item D, novos sabores. Não, isso não afetaria o cálculo da taxa de inflação, porque você trabalha com as quantidades do ano base 2011, tá? Então, só tinha de laranja e maçã em 2011, chega o de pera, irrelevante para o cálculo da taxa de inflação. Apesar de saber que o consumidor tem um benefício, que tem um sabor a mais disponível para ele, isso não entra no cômputo da taxa de inflação. Lista 2. Não? Posso apagar o quadro? Alguém se opõe? Professor, Ou alguém falou algo?
Augusto, A questão 4 de problemas e aplicações, queria que fizesse a letra A. só um minuto. Alguém se opõe que eu pague o 4? O quadro? Foi. Então, deixa eu ver, perdão, aqui. Pequeno país com 10 pessoas. Vitória, 3. Pediu a 3, né? Então, desculpa, vamos fazer na ordem. Obrigado. 3. Desculpe, Augusto, deixa eu fazer na ordem, que às vezes o que você aprende na questão 3 é útil na questão 4, e assim vai. Sim, tudo bem. Os habitantes de Vegópia gastam toda a renda com couve, flor, brócolis e cenoura. Em 2010, eles compraram 100 cavalos. Ele dá lá preço e quantidade. Calcule o preço de cada tipo de legume em cada ano. Tá? Então, basicamente, ele está dando aqui. Eu vou usar a letra G para gasto. Tá? Então, quantos anos ele coloca? 2010 e 2011, né? Então, vou tentar montar aqui uma tabela rápida. Desculpe. Pista 2, PA, isso é capítulo 11. Q3. Tempo. 2010, 2011. Aí coloca para o bem 1, ele informa o gasto das pessoas, a quantidade e o preço ele informa, a gente vai ter que calcular. Eu achei que ficou muito apertado. São quantos bens? 3, né? Quais são os bens? Couve-flor, brócolis e cenouras. Eu vou usar bem 1, 2 e 3, tá? Só que eu preciso de um pouco mais de espaço aqui, eu acho. Quantidade, preço do bem. Bem 2. Eu não sei usar um pontilhado aqui. Gasto, quantidade, preço, bem 2. Espero que caiba tudo aqui. 3. G, quantidade, preço. Então, vamos lá. Espero que eu consiga encaixar os números aqui. Estou desconfiado que algumas caixinhas ficaram pequenininhas. Eles compraram 100 cabeças de couve-flor. Se o número estiver errado, me corrija. Por 200 reais. Por 200 unidades monetárias. $50 unidades de brócolis por 75 e 500 unidades de cenoura por 50. 2011, 75 cabeças de couve. Não sei se eu estou trocando, tá certo? 500 cenouras por 50. Tá errado aqui. Infelizmente, eu vou ter que conferir toda essa linha aqui. Vamos lá. Primeiro bem em 2010. 100 unidades de couve-flor, que é 100, por 200 unidades monetárias. Ok. 50 unidades de brócolis por 75. Terceiro, 500 cenouras por 50. Eu tinha trocado aqui no último.
Ok. Agora vamos ver 2011. 75 unidades cor de flor por 225. R$ 80 unidades de brócolis por 120. 500 cenouras por 100. Gasto de 100. Então, para cada um desse ano, para cada um dos meses, a gente tem que calcular o preço. É só dividir uma pelo outro. Então, aqui, trivialmente, o preço é 2. Desculpa. Pegar aqui a calculadora. Desculpe, senhores. Então, já fica na mão. Vai mais rápido. Gasto 50. Então, 50 dividido por 75. Não. Só, ops. G é igual a P vezes Q. Então, P é igual a G sobre Q. Tá. E aqui está dando dízima. Não gostei. Então, não quero trabalhar com dízima. Estão fazendo certo isso aqui? É 75 sobre 50 ou 50 sobre 75? 50 maços de brócolis, 2010. Está errado aqui. É 75 sobre 50. É o contrário. Vamos lá. 100. Desculpe, gente, mas eu prefiro conferir agora. Fiquei nervoso agora. Acho que ali estava errado. 200 unidades de couve-flor. Não, 100 unidades de couve-flor por 200. 50 unidades de brócolis por 75. É isso, né? 50 por 75. Estava trocado antes? Estava 50, estava na ordem contrária? E cenoura? 500 cenouras por R$50. Agora, vamos lá, depois. 75 a 200 com gasto de 225, 80 com gasto de 120, 500 cenouras com gasto de 100. Então, agora ficou ok, ficou 1,5, que eu desconfiava, não lembrava de ter dízima nesse exercício. Tá? Então, quantidade 500. Então, aqui o preço é 10 centavos. Ficou barato isso? É isso mesmo? Estou dizendo o seguinte, foram 500 cenouras por 50 centavos. Ok. Então, agora calcular os outros preços. $225 dividido por 75. Acho que dá 3. 3. 120 por 80 vai dar 1,5, se não estiver confuso. Sim, o preço aqui não mudou. E agora o preço aqui passou para 0,2, provavelmente, se eu estiver com gasto dobrou, com a minha coitada, o preço dobrou também. 0,2. Ok. Então, item A. Calcule o preço de cada tipo de legume, são esses números que a gente calculou. Marcar aqui, sublinhá-los em verde.
Resposta do item A são esses números que aqui estão. Bate com gabarito isso, gente? Sim. Obrigado. Aí item B. Considerando 2010 como ano base, isso quer dizer o seguinte, pega, inclusive, as quantidades do ano 10. Então, a gente vai trabalhar com essas quantidades que aqui estão. Calcule o IPC de cada ano. Ok? Então, eu quero apagar esse rascunhozinho que está aqui à direita. Alguém se opõe? Ou seja, isso aqui. Posso apagar? Aí a Vitória... Tá, vamos lá. A Vitória, que acho que tinha pedido para fazer essa questão, isso já entendeu? Nós já começamos. Vocês querem acabar ou... Melhor acabar, não é? O que vocês acham? Acaba, acho melhor também. Acaba, né? Já começou, Também a gente acaba logo com isso. Então, nessa aqui tem uma pequena coisa que permite ganhar um tempo, mas eu não vou fazer, mas vou dizer, que observa o seguinte, lembra que quando a gente vai calcular o IPC, a gente tem que calcular o custo de aquisição da cesta. E basicamente eu vou multiplicar esse 100 vezes 2, mas só que vai dar um 200 que já está aqui, ó. E 150 vezes 1,5 vai dar um 75 que já está aqui. Eu não precisaria fazer essas multiplicações, lembra? Basicamente, eu estou dizendo, vamos lá, só para não ter dúvida. Eu vou refazer o procedimento que a gente tinha feito no exercício anterior. Então, a gente está agora na parte B. Desde que eu consiga pegar a minha caneta, que ela ficou travada. O item B. Estamos na parte B dessa questão. A está ali em verde. A gente tem que, então, vamos trabalhar com aquelas quantidades, então eu calcularia o custo de aquisição da cesta de 2010. O que seria isso? Seria 2 vezes 100, mais 1,5 vezes 50, mais 0,1 vezes 500, tá? Só que eu já estou aqui, que 2 vezes 100 vai dar o 200, ou seja, eu nem precisaria fazer multiplicação, já poderia pegar esse número aqui, esse aqui, somar, tá? Mas faz conta que eu não lembrei disso. Então, aqui a gente tem 200, mais isso aqui é 75, 275, mais 50, se eu não tiver confuso, 325. Aí a gente calcula o custo de aquisição da cesta em 2011. Aí, agora aqui não tem o atalho de pegar as quantidades, não, porque a gente poderia pegar esse número aqui se a gente usasse as quantidades de 2011, mas a gente vai usar as quantidades do ano anterior. Então, a gente sabe que vai ter que trabalhar aqui com 100, com 50 e com 500. Então, preço 3. O outro preço é 1,5, esse preço não mudou. E o terceiro preço é o dobro. Então, vai ser 300 mais 75, 375. Mais 100, se eu não tiver confuso, isso aqui dá 475. 100 aqui, porque isso aqui é um quinto, né? Um quinto vezes 500, 100. 100, 175, com 300, 475. Então, o que está me faltando espaço. Então, eu vou sair daqui e continuar num espaço que eu vou criar aqui. Então, saindo daqui, estamos indo lá para cima. Continuando aqui. Então, P de 2010. Lembrando que 2010 é o ano base. Vai ser 325 sobre 325 vezes 100, que é igual a 100. Índice de preços de 2011, P 2011, vai ser 475, dividido pelo valor da cesta no ano base, que é 325, vezes 100. Esse aí eu tenho que botar na calculadora.
Aí deu 100 vezes. Aproximadamente 146,15, tá? Atenção! Se cair isso na prova, é bom usar, quero inteiro não, bota pelo menos uma, no mínimo uma decimal, tá? E arredondado direitinho. Quero apertar isso aqui um pouquinho, deixa eu criar mais um espaço aqui para chamar a atenção por um ponto importante, hein? Atenção! Toda prova, quando cair isso, tem alguém que erra. Então, vou colocar aqui aproximadamente 146,15. Aí, aqui, como multiplicou por 100, as pessoas gostam de colocar esse percentual aqui. Não! Não coloca esse percentual. Aqui não tem percentual. É 146,15, hein? Sem percentual. Ok? Quando você está calculando o índice de preço, o valor do índice de preço não recebe um percentual lá no fim. Ah, mas aqui eu multipliquei por 100. Mas, tudo bem, mas não é esse o procedimento. Ah, mas a gente não pode fazer assim, não é assim que se faz. Não é essa a convenção, a gente tem que seguir a convenção. Tá? Bem lembrado, professor. Obrigada. Tá? Ali não... Então, atenção, hein? Atenção. Esse troço que eu botei aqui em vermelho não é para colocar. No índice de preço, não. Acabou. Agora, mas não acabou. O que pede a pergunta, gente? Essa é a 3, né? Não, qual é essa? Essa é a 3B. 3B, né? Ah, não. Isso. É 3B. Tá. O B então acabou. B acabou. Aí o item C pede a taxa de inflação. A taxa de inflação é dada pela variação percentual. Não é dúvida. O PI, a taxa de inflação, é a variação percentual do PI. Então, o PI é igual a P de 2011 menos P de 2010 sobre P de 2010 vezes 100. E aí você faz a conta e vai dar isso aqui, hein? Atenção! Aqui é absolutamente necessário colocar o percentual. Ah, por que é assim? É assim, não fui eu que escolhi, meus caras. Tem que fazer desse jeito. Então, ó, olha lá, hein? Mas cai na prova, não bota o percentual, eu tiro o ponto. Mas você falou que era para não botar o percentual. Quando você estiver calculando... Não, quando estiver calculando a taxa de inflação, este percentual tem que aparecer na sua resposta, lá no fim. Pi igual a 46,15%. Tem que botar o sinal de percentagem. Aqui não existe sinal de percentagem. Aqui no P não coloca sinal de percentagem. Mas na taxa de inflação você coloca o percentual lá no fim. E o que diz o gabarito? 3, né? 40, é isso mesmo, está igual ao gabarito. Tá. Então a gente encerrou a 2, né? Aí aí tinha perguntas sobre a 3, não é isso? Não é? Ou não? Já tem a lista 3. Não, tenho desculpa. na lista 3. Ainda estamos na lista 2. Eu acho que... Eu tinha uma pergunta. Que tinha uma pergunta do Augusto que eu pulei. Pulei, não sei que ela veio depois dessa. Era a 3 que você queria, Augusto? Não, a 4, letra A. 4. Ah, porque a gente fez a 3, não é isso? Isso. Ah, tá. E quando a Vitória escreveu ali 3, é porque ela estava respondendo a minha pergunta. Que questão era essa, né? Então a gente quer a 4 aqui. Posso apagar o quadro? Pode, professor. Aproveitar que tem bastante gente aqui hoje. Só, e lembrando, hein, eu falei em sala, quando falei de explicar o gráfico. Lembra, se caiu algum gráfico idêntico ou parecido com o que eu falei, seja nesta prova ou nas próximas,
não pode copiar e colar a minha explicação, né? Usar exatamente as minhas palavras, tem que redigir o seu próprio texto, tá legal? Ok? Ok. Isso é importante. Ou seja, você pode consultar o material, mas na hora que tem um texto, fazer uma cópia do texto assim não é de bom grado, tá? Bom, então voltando aqui para a lista de exercícios, a Dilma pergunta sobre o item 4. Um pequeno país com 10 pessoas adora o programa de TV tal. E eles produzem, isso é relevante, 2 bens, que ele chamou de karaokê e CD. Aí deu uma tabela com preços e quantidades novamente, tá? Aí, usando um método semelhante ao índice de preço ao consumidor, calcule a variação na percentagem do nível geral de preços. Calcule a taxa de inflação. Considere 2011 como o ano base. E estabeleça a cesta com um equipamento de karaokê e 3 CDs. Tá? Então, veja bem. Nesse exercício, ele deu uma tabela com preço e quantidade. Aí diz, olha, estabeleça a cesta com... Aí vamos olhar as quantidades nessa tabela. São 10 de um bem, 30 do outro. Em 2011, e depois 12 e 50 no ano de 2012. Depois ele diz, olha, usa 2011 como ano base, é princípio. Usando 2011 como ano base, você pegaria as quantidades 10 e 30. O 10 para um bem, 30 para outro bem. E ele estabelece a cesta com um equipamento de karaokê e 3 de CDs. Basicamente, ao invés de trabalhar com 10 e 30, ele trabalhou com 1 e 3. Para fins de cálculo da taxa de inflação, tanto faz. E pensa assim, você me dividiu a quantidade de bens na cesta por 10. Mas aí, para fins de cálculo de taxa de variação do crescimento do custo de aquisição da cesta, é totalmente irrelevante quando você divide toda a cesta por quantidade por 10 ou multiplica por 100. Daria a mesma coisa. Então, eu estou dizendo o seguinte, você poderia trabalhar com 10, 30, ou, como ele falou no exercício, com 1 e 3, que daria a mesma coisa. Assim como você poderia trabalhar com 100 e 300, que para cálculo de taxa de inflação, os resultados seriam sempre iguais. Mas como ele falou usar 1 e 3, vamos usar 1 e 3. Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui, ó. Então, vamos lá. L2, que isso é o capítulo 11. Problemas em aplicações, questão 4. Então, basicamente, você tem que calcular aqui, ó, o valor da cesta em... Não, são dois, só que 2011 e 2012. Um bem vai ser a quantidade... O primeiro bem vai ser a quantidade de 1, o outro vai ser a quantidade de 3. 3 CDs, um karaokê. E 2012. Mesma coisa. 1 e 3. Preço, 40. $10. E o aqui. Preço, 60. 12. Então lá. 40 mais 30, que dá 70. E esse aqui, 60 mais 36, 96. Tá? Aí, como ele só pediu, o que o autor pediu? Calcule a variação na porcentagem do nível geral de preços. Só que já poderia só calcular essa variação aqui. Tá? Vou até conferir se dá igual ao do gabarito. $37,14. Tem isso no gabarito? %. Ah, mas suponha que ele tivesse pedido também para calcular o índice de preço. Onde já calcula aqui o índice de preço? Lembra, o P de 2011. Seria 70 sobre 70, o valor da cesta em 2011, no ano base, que é 2011 mesmo, vezes 100, que é igual a 100.
P de 2012 seria 96 sobre 70, porque 70 é o valor da sexta ano base, vezes 100. E isso aqui, meus caros, vai dar 1,37, aproximadamente 1,37,14. Aí, quando você calcular a variação percentual aqui, só para deixar a variação percentual, tá? Variação percentual aqui, como já está claro, é 37,14, tá? 37,14. Ok, obrigado, professor. Nada. Aí o outro, ele pediu para usar algo parecido com o deflator, no item B. Mas essa aí vocês não pediram. Então, ou a gente vai fazer também? Não, por mim, não precisa. Então, vamos em frente. Então, nesta lista aqui, alguém quer discutir mais alguma coisa na questão 4, gente? Nesta lista aqui, alguma pergunta adicional? Não? Então, vamos em frente. Vamos em esta lista 2 do tópico 2. Então, tópico 3, livro texto. Tópico 3. Opa, fala. Na lista 3, a minha dúvida é num problema de aplicação, questão 10. Tá, só um minutinho, Júlia. Eu acho que já a gente vai cobrir, mas deixa eu tirar, ver se o pessoal tem dúvida sobre o conteúdo do livro texto fora das listas ou do material em aula, tá legal? Tá. Então, vamos lá, gente. Tópico 3. Conteúdo do livro texto. Tópico 3 era o capítulo 16, né? Sistema monetário. Conteúdo do livro texto, não? Aulas, notas de aula. Agora, lista. Lista do capítulo 16. Referente ao capítulo 16, que é o tópico 3. Já vai chegar na pergunta da Júlia, que eu interrompi. Desculpe, Júlia. Então, vamos lá. Lista 3. Capítulo 16. Dos problemas e... Não. Questões para revisão, aquelas mais curtas, do capítulo 16. Alguém quer fazer alguma pergunta? Problemas e aplicações. Qual é a sua dúvida, Júlia? Qual é a questão? Questão 10. 10? Isso. 10, tá. Então, só um minutinho. Questão 10. Tinha outra, na 5 ou 9. Alguém vai perguntar alguma coisa sobre a 5 ou a 9 aqui do capítulo 16, problemas e aplicações? 5 ou 9, não, então vamos para 10. Professor, perdão. É bem rápida a dúvida, só na 5. Fala. Por que o mínimo aumento é 0 se no livro texto diz que o mínimo aumento é o valor da compra dos títulos do A100? E aí, no meu raciocínio, seria 10 milhões, mas no gabarito está 0. Eu troquei. Eu coloquei... Vamos lá. Depois... Tem um... Vamos ver qual é esse aqui. Eu mudei o gabarito, discutimos em sala. Passei, ó. Tá vendo ali o PDF? Ah, que bom. 10 milhões. Tem uma maneira de ser 0, mas deixa com 10 milhões, tá legal? Tá ótimo. E, basicamente, para você obter esse máximo e esse mínimo, o 100 milhões de máximo, 10 milhões de mínimo, você trabalha com a fórmula do multiplicador. Aham. Mas depois que eu discuti isso, que aconteceu o seguinte, o pessoal me perguntou, quando é que eu tirei esse 0? E na hora eu não lembrei, depois eu pensei, já lembrei de onde eu tinha tirado o 0. Mas por enquanto vamos deixar 10 milhões. Tem uma maneira de ser 0, mas aí você iria além da fórmula do multiplicador. Teria que ter uma hipótese adicional. E a hipótese é relativamente simples, porque lembra que ele está falando na oferta, mas ele está falando de nenhum. Poderia acontecer dos bancos, todo esse dinheiro que os bancos pegaram, eles não emprestarem nada. Sentarem em cima de usarem tudo como reserva e não fazerem nenhum empréstimo adicional. Então, aí não teria aumento na oferta de moeda. E só para lembrar, nessa questão aqui, a ideia aqui é relativamente simples. Lembra que M0 é igual a PMPP mais DV. Ops, não. Isso é o M1, né? Aqui. Mais reservas bancárias. E o M1 é igual a PMPP mais depósito à vista.
Se esse dinheiro adicional que os bancos receberam ao entregar títulos para o Banco Central, o Banco Central compra reservas, não é isso? Isso, Compra, exato. não, títulos, compra títulos no mercado aberto. Exato. Supõe o seguinte, claramente, então, teria um aumento nesse sujeito aqui, por 10 milhões. Não é isso? Isso. Agora, suponha que os bancos não efetuassem nenhuma operação adicional depois. O PMPP não mudou, porque a operação foi com os bancos, e o depósito à vista não mudaria, porque os bancos não estão fazendo nada. Basicamente, eles pegam as reservas e guardam, porque eles querem por algum motivo. Mas aí basicamente, o que a gente estaria dizendo, mas está errado, porque tem essa fórmula aqui, e essa fórmula diz que tem uma mudança no M0, faz com que o M1 mude também. Esse meu argumento que eu apresentei, para chegar naquela resposta zero, você teria que pressupor que o valor do Mzinho muda. É um pouco complicado. Então, vamos ficar com os 10 milhões como mínimo. Professor, eu posso assumir que as reservas bancárias sobre os depósitos à vista é igual à taxa de reserva, né? A razão de reserva, perdão. Sim. É isso. Obrigada. Agora, desculpe, Júlia, o seu era o exercício 10, né? Ou 9? 10. É 10. 10. Suponha que a reserva exigida sobre os depósitos em conta corrente seja de 10% e que os bancos não mantenham excesso de reservas. Então, vamos lá. Lista 3, isso é o capítulo 16. PA, questão 10. Então, o que está dito aqui para nós? Que eu vou usando aqui isso aqui para lembrar que é o exigido, mínimo, de 10%. O Banco Central exige pelo menos 10% de reservas. E, por acaso, o R é igual a R barra, ou seja, que os bancos não mantêm, então os bancos estão trabalhando com 10%. Então, o Fed vende 1 milhão de títulos do governo. Tá? Aí vamos lembrar que aqui, lembra que o M é igual a 1 sobre R? Então, no caso aqui, o M vai ser 1 sobre 0,1. Então, esse M, que é o multiplicador, é 10. Tá? E, de novo, aqui, no meu entendimento, a gente tem que trabalhar com a fórmula M1 igual a Mzinho vezes o M0. Então, o Fed vende 1 milhão em títulos do governo. Então, basicamente, o Fed entrega títulos e recebe moeda, ele retira dinheiro da economia. Então, como o multiplicador é de 10, a gente tem uma queda de 10 milhões. Tá? Então, vamos lá, item A, eu imagino que a resposta que eu vi no gabarito é de 10 milhões. Professor? Só um minutinho. O efeito sobre a reserva, queda de 1 milhão nas reservas e... desculpe. 1 milhão, 10 milhões de queda em ambos os casos. Deixa eu só conferir isso aqui. Já ouço que alguém fez uma pergunta. 10, não. Oferta de moeda e reserva de acrescerão, respectivamente, 10 milhões e 1 milhão. Tá? Aí alguém ia fazer uma pergunta aqui. Só a ordem está trocada relativamente ao gabarito. Eu ia perguntar, o R é sempre a porcentagem das O R reservas? maiúsculo aqui neste capítulo é essa razão de reservas. O R é isto aqui. Total das reservas bancárias sobre os depósitos à vista. Tá? Esse R é essa fração aqui. Tá, ok. Obrigado. Em outro capítulo, o Rzão é taxa nominal. Em outro capítulo, isto aqui também é taxa nominal de juros, tá? Neste contexto aqui, é essa fração. Tá, ok. Obrigado. Ok? Perdão pela meio confusão na letra, mas que me falta letra. Os economistas têm muita coisa e não tem letra o suficiente no alfabeto.
Tem muitos conceitos por aí. Tanto que às vezes a gente usa isso aqui, por exemplo, RB, né? Reserva bancária. PNPP, 4 letras para um conceito. Desculpe. Aí o item B. Item B é um pouquinho mais complicado. Mas acho que as respostas são iguais. Eu estou achando. Vamos ver aqui se a minha conjectura está correta. Eu dei uma lida aqui na diagonal. Supõe agora que o Fed reduz as reservas exigidas para 5%, ou seja, ele reduziu, ele queria 10%, agora pede 5%. Mas, por algum motivo, que num primeiro momento a gente não vai discutir, depois ele pede para você dizer por que os bancos fariam isso, os bancos continuam trabalhando com 10%. Basicamente, está acontecendo o seguinte: antes o Fed exigia 10% de reservas, e os bancos estavam trabalhando com 10%. Poderiam trabalhar com mais, mas não estavam trabalhando com 10%. Aí a Reserva Federal chegou e disse: olha, tá muito, vou aliviar um pouco para vocês podem trabalhar com reservas de 5%. Mas aí os bancos olham: tá, obrigado, mas a gente vai manter nos 10%. Então, o que acontece é que o multiplicador, o M, não muda. O M fica inalterado. Se quiser, pode botar assim. Porque o M é dado por isto aqui. Tá? Você pode até, só para refrescar a nossa memória, você pode dizer que o R é o R exigido mais um R de livre escolha dos bancos. Aqui é um L, tá? Deveria ser um Lzinho. Livre escolha dos bancos. Então, na situação inicial, aqui era 10 e 0, o R da esquerda era 10, agora aqui ficou 5 e continua sendo 10. Então, o M não mudou. Então, como o multiplicador não mudou, as respostas que a gente tinha para o item anterior não mudaria. Foi pedido? Não, não foi. Não, foi pedido depois, no final. Qual seria a variação total do multiplicador da moeda? Nula. E da oferta de moeda por causa dessas ações? A mesma coisa que a gente teve no item anterior. Deixa eu ver o que eu escrevi no gabarito. Tem um pedacinho aqui que eu pulei. O multiplicador não seria afetado, assim como a oferta de moeda. Sendo que aqui, acho que agora eu lendo, acho que tem que ter um ponto, tem que esclarecer, né? Dizer que não seria afetado, eu estou querendo dizer o seguinte: a mudança da oferta de moeda ainda seria 10 milhões, tá certo? Você teria como resposta 10 milhões, assim como você teve no item A, tá legal? Eu fiquei para o multiplicador não foi afetado, assim como a oferta de moeda não foi afetada, então a oferta de moeda fica constante relativamente à situação antes da operação do mercado aberto. Não, acho que aqui não está claro, até eu vou marcar aqui para trocar isso para o semestre que vem. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Acho que aqui. Relativo aqui. Não. Qual situação? Então, deixar esse ponto claro aí para a próxima versão desse gabarito, para o próximo semestre que eu lecionar essa disciplina. Aí tem um pedaço que eu pulei, que era motivos. Por que os bancos fariam isso? Como é que ele perguntou exatamente? Por que os bancos fariam isso? Eu dou, talvez haja mais, eu dei pelo menos 2 fatores. Os bancos poderiam ter, antes da alteração, reservas livres abaixo do patamar desejado. Ou seja, os bancos estavam pensando, queríamos ter mais reservas livres. Na hora que o Banco Central reduziu o compulsório, o que estava no compulsório foi para cobrir aquele desejo que os bancos tinham de reservas livres adicionais. Segundo ponto, os bancos poderiam achar que o Banco Central reverteria aquela mudança de 10% para 5% em um espaço curto de tempo. Então, eles preferem, como vai mudar, não vamos mexer, vamos deixar as coisas do jeito que estão. Pode ser. E daqui a pouco ele troca agora e daqui a uma semana ele pede para a gente voltar para 10%, aí a gente vai ter que correr atrás de recursos, tá? Então, os bancos preferem não mudar. Ok? Perguntas? Professor, eu não entendi muito bem por que a reserva continua 1 milhão.
Oi? Porque a reserva... Porque o decrescimento, na verdade, da reserva de moeda fica 1 milhão. Independentemente de ser livre ou compulsória, quando o Banco Central... Esse assim foi venda, né? Venda. Ele vende títulos para os bancos pagam com as suas reservas, sejam elas livres ou compulsórias. Tá legal? Certo. Independentemente da alíquota que tinha a exigência que o Fed faz. Tá? Então, o que acontece é que o Fed vendeu títulos, os bancos têm uma perda de reserva. Na reserva total de reservas do banco cai pelo montante do valor que eles compraram dos títulos. Ok? Então, então, lembrando que o N0 é PMPP mais reserva bancária caiu, o N0 caiu. Pelo mesmo valor, 1 milhão. Tá? Beleza. Obrigada. Nada. Neste capítulo aqui, mais perguntas da lista, gente. Queria saber qual é a definição do emissivo que você entendeu o que ele é. Letra B desta questão? Não, uma pergunta mesmo em que eu fico às vezes sem entender o que seria. Desculpe, Júlia, você pode falar um pouco mais alto, um pouquinho mais próximo do microfone? Eu acho que eu não ouvi direito. Então, eu queria saber... Tá ouvindo melhor? Tô ouvindo melhor. Então, uma dúvida assim minha, eu queria saber o que o M0 é, porque fico com dúvida nisso. O que ele seria a definição dele, assim, sem ser a forma, mas o que ele seria na economia? É a chamada base monetária. É o chamado passivo monetário do Banco Central. Veja bem, M0, inclusive assim, esses números, à medida que esses números crescendo, M0, M1, M2, M3, trabalha mais com M0, M1. Quanto maior o índice não, que não é bem índice, né? Até só para deixar claro, quando a gente escreve, aqui a gente não escreve assim, M0, a gente escreve desse jeito, o zero do lado, né? Quanto maior o número que segue o M, tem mais de um conceito de moeda. Então, M0 seria um conceito, quer dizer assim, o conceito mais restrito de moeda. Tem um mais restrito ainda, mas não vou discutir. Então, assim, é a moeda criada pelo Banco Central. Tá? É a moeda que o ponto é, o Banco Central cria moeda. Mas se você aceitar que as pessoas que as pessoas têm em conta corrente, que elas podem pagar com cartão de débito ou com cheque, esses recursos que elas podem aumentar cartão de débito a cheque, é dinheiro como cédula ou moeda metálica, quem cria o depósito à vista são os bancos, tipo o banco, não é o Banco Central, são bancos como o Banco do Brasil, o Banco com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, tá? Então, o M0 é a moeda criada, corresponde à moeda criada pelo Banco Central. M1 corresponde à moeda criada como se fosse uma entidade fictícia, composta por Banco Central mais bancos comerciais. Tá? Tá bom. Respondi. Mais perguntas, gente? Na lista aqui. Sobre a lista. Então, vamos para o próximo tópico. Tópico 4, que, se não me falha a memória, é o último ponto que cai. Professor, a Paz pediu a número 12. Tá, eu não tinha visto ali. Obrigado por ter me avisado. Esse negócio de chat é uma coisa muito moderna. Eu tenho dificuldade com esses troços. 12. Suponha que a reserva exigida seja de 20%. Suponha também que os bancos não mantenham excesso de reservas e que não haja moeda em poder do público. Tá? Então, vou apagar o quadro, hein, gente? Ninguém protestou? Foi. Mas outro dia eu consegui corrigir isso. Não sei voltar, mas tem que continuar rodando para a direita. Aqui, quando bate no zero,
Não sei se tem qual é o número que faz isso voltar. No 0, ele roda. O 9 roda na direção oposta. Descobri hoje. Ok. Tá? Bom. E é engraçado que aqui no meu teclado está ativado como número, não está ali, esse botão está. O teclado numérico está só com 1, não está com seta, nada. Mas o fato é que quando bate ele é um número, por algum motivo isso roda. Às vezes é um comando do programa mesmo. O shortcut, né, o atalho dele. Isso. Bom, o fato é que eu já consegui desfazer a rotação. E então a gente vai. Estamos ainda na lista 2. Isso corresponde ao capítulo 16. Se é aquilo que aqui vai ficar rasurado, desculpe. Problemas e aplicações, questão 12. Aí tem sobre a 12B. Só que eu acho que a 12A é muito fácil, depois a gente fala da. Então vamos lá. O banco, aqui as reservas exigidas são da ordem de 20%. Os bancos não mantêm excesso de reservas, então aquilo que a gente tinha chamado agora há pouco de reservas que seriam livres, 0. Então o R, aquilo que os bancos efetivamente trabalham, é 20%. Consequentemente, lembrando que o multiplicador é igual a 1 sobre R, isso aqui é 1/5, então o multiplicador é 5. Tá? E o PMPP é nulo aqui. Então, essa informação do PMPP ser nulo, ela é importante, que permite a gente trabalhar com esta fórmula aqui. Eu falei, se o PMPP não fosse nulo, a fórmula seria um pouco mais... Desculpa, perdão, com essa fórmula aqui, essa fórmula é válida em qualquer situação. O problema, PMPP sendo 0, a gente pode dizer que isto aqui é verdade. Esse segundo pedacinho aqui, tá? Se o PMPP não fosse 0, teria uma outra fórmula que seria um pouco mais complicada, tá? E a gente não vai discutir aqui. Eu acho que até lembro de caminho, mas a gente não vai discutir. Não faz... Então, a gente está trabalhando com essa fórmula do multiplicador M1 igual a Mzinho vezes M0, onde o Mzinho é igual a 1 sobre R. Então, o Banco Central ele deseja ter um delta M1 de 40 milhões, vou dizer 40. E quer injetar recursos na economia. Então, item A. Se ele fizer operações no mercado aberto, ele comprará ou venderá títulos. Aí tem que... Digamos, você não lembra. Aí para assim, pensa. Quando ele compra títulos, o que ele faz? Ele entrega os títulos... Perdão. Quando ele compra títulos, ele pega os títulos que estavam com os agentes e entrega a moeda. Ele cria a moeda. Expande o M0. E quando ele vende títulos, vai na direção contrária, né? Ele entrega títulos para os bancos e retira dinheiro dos bancos, retira dinheiro da economia. Então, como ele está querendo expandir, aquilo lá é positivo, a expansão, o delta M1 que ele deseja, ele tem que fazer a operação de compra de títulos, ou seja, ele pega títulos dos agentes e entrega a moeda para os agentes. Então, a resposta para o item A é comprar. Que quantidade será preciso comprar para vender 8 milhões? E na hora que ele fizer a compra de 8 milhões, a base monetária vai crescer 8 milhões e pelo multiplicador o M1 cresce 40 milhões. Tá? Vamos ver o que eu falei aqui no meu gabarito. 8 milhões. Tá. Perguntas. E aqui eu falei que ele deveria comprar títulos. Tá? Professor? Oi. Mas como que você fez para calcular que precisava de 8 milhões? O truque aqui dessa fórmula é o seguinte, então na prática você tem assim, delta M1 igual a M delta M0, tá? Como você quer 40 para o delta M1, então aqui vai ser 40 vezes M, o M é 5, tá legal? Delta M0. O que implica então que o delta M0 é igual a 40 sobre 5. E aí dá 8. Ok? Ok, obrigada. Nada. Mais perguntas, gente? Boa noite.
Alguém falou que estava saindo, não sei, já tem tempo, desculpa, acabou que eu não falei nada. Boa noite para a jovem, para a Júlia. Eu só vi agora. Mais perguntas aqui nesse tópico? Vamos então para o último tópico. Posso apagar o quadro? Então vamos lá. Tópico 4, capítulo, que corresponde ao capítulo 17 do livro. Sobre o conteúdo do livro-texto. Alguém quer fazer pergunta? Sobre as aulas ou conteúdo das notas de aula. Alguém quer fazer pergunta? Lista de exercícios referente ao capítulo 17, o tópico 4. Perguntas. Na ordem. Problemas e aplicações. Não. Questões para revisões, as curtinhas, né? Que eu perguntei da 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém quer fazer uma pergunta sobre as questões para revisão desse capítulo 17? A 3 e a 4, por favor. 3 e 4. Vamos lá. Em que sentido a inflação é como imposto? Como se pensar na inflação como motivo de imposto ajuda a explicar a hiperinflação? Isso é a 3. Tá? Não, desculpa, na verdade, acho que a 4 não vai cair, não é? Alguma coisa assim? Desse efeito aí? Não. Pode cair, sim. Não disse que não caía, não. Então, por favor. Não me lembro de ter falado que não cairia. Em que sentido a inflação é como imposto? A ideia é a seguinte: a inflação ela corrói o poder de compra dos recursos que as pessoas têm, dos recursos monetários, daquilo que as pessoas têm em moedas, ela também em depósito à vista. Bom, e também das chamadas reservas bancárias do banco. Lembra que a reserva bancária do banco é como se fosse, inclusive, as reservas dos bancos, inclusive o que eles têm em papel moeda, moeda metálica e cédulas, fazem parte das reservas bancárias. E o outro pedaço é o que está no Banco Central, que não rende juros, está fixo, é um valor monetário que não é corrigido. Então, o grande ponto é que o Banco Central é uma entidade governamental e quando a inflação, por assim, olha para o M0 sobre P, o valor do M0 dividido pelo índice de preço. A inflação ela faz com que o P cresça, então, na hora que o P está crescendo, isto aqui está caindo, na fração como um todo, ela cai. Então, aqui está havendo uma perda de poder de compra das pessoas. Isso funciona como um imposto. Tá? Então, funciona bonito. O imposto inflacionário é isso. Ele está associado à perda de poder de compra da base monetária, quando há uma elevação no nível de preço. Ok? E aí a parte como é que ajuda a explicar a hiperinflação? Toda a hiperinflação foi associada a déficit fiscal. Então, o que estava acontecendo ali é que o governo estava utilizando intensivamente o que acontecia em todos os episódios hiperinflacionários. Uma utilização intensiva por parte do governo do país afetado pela hiperinflação do imposto inflacionário. O governo se financiava com a emissão monetária de forma considerável. Tá? O governo estava sempre emitindo moeda para se financiar. Boa noite, Leandro. Perguntas sobre esse 3. 4. 4. Desculpa, deixa eu botar aqui, que não tinha colocado. Então, estou falando do lista 4, isso é o capítulo 17. Estamos falando em problemas e aplicações, agora a questão 3. Vamos trabalhar com essa aproximação aqui, onde a taxa nominal de juros é a taxa... Então, R agora é taxa nominal de juros, tá? É a taxa real, Rzinho, mais a taxa de inflação. O que o efeito Fischer diz é o seguinte: mudanças na política monetária que impactem o valor de longo prazo da taxa de inflação não afetam o Rzinho e são refletidas de forma integral no Rzão. Você pode até dar um exemplo. Você pode criar uma tabelinha rápida, por exemplo. Se você estivesse nessa situação, aí tem uma mudança na política monetária
que faz com que a inflação de longo prazo passe para 4. O que poderia acontecer disso aqui para 2, por exemplo, isso aqui ficar 6, mas o efeito Fischer diz que isso não acontece. O que acontece é que, na hora que esta taxa de inflação passar para 4, este sujeito aqui permanece em 1 e, consequentemente, o Rzão passa para 5. Colocando de outra forma, o efeito Fischer pressupõe que a taxa real de juros não é de longo prazo não é afetada por mudanças na política monetária. Tá? Ou seja, mudanças na política monetária que impactem a taxa de inflação no longo prazo não impactarão a taxa real de juros. Está associado àquilo que ele explicou no texto, a chamada dicotomia entre variáveis nominais e reais. Perguntas? Respondi, Juliana? Sim, respondeu sim, obrigada. Então, questões para revisão deste capítulo. Mais alguma dúvida? Então, problemas e aplicações. Professor, Fala, Augusto. eu tive dúvida na 2. Tá, antes da gente começar a 2. A 1 do problemas e aplicações foi alocado? Foi passado? Foi. Alguém quer pedir para discutir a 1? Não? Então vamos para 2. Supõe que a oferta de moeda deste ano seja de 500 bilhões, o PIB de 10 trilhões, o PIB real de 5 trilhões. Então, vamos lá. Lista 4, isso corresponde ao capítulo 17. Problemas e aplicações, questão 2. Então, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que a oferta de moeda é igual a 500. Então, nem vou dizer se é M0 ou M1, só dizer um M genérico, igual a 500. O PIB nominal, e na equação, lembra, a gente está trabalhando com a equação quantitativa, é isso que a gente vai fazer. O PIB nominal é o produto PY, onde o Y é o produto real e o P é um indicador de preço, um índice de preço. E está dizendo que este aqui é igual a 10 mil. Ô, professor. Porque, só uma coisa, aqui são trilhões e aqui 1.000 trilhões. Então, são 10 trilhões. Aí o Augusto vai fazer uma pergunta. Então, por que o PY é o PIB nominal? Só um minutinho. E deixa eu completar os números. PIB real, 5 trilhões. 5 mil. Tá? Pela natureza dessa equação aqui. Primeiro, uma maneira de dizer. Tem mais de uma maneira de responder, mas vamos atacar a própria equação. Isto aqui é a quantidade de moeda que existe na economia. Tá? Aquilo lá é a segunda variável, desculpa. Esse M aqui, ó, é a quantidade de moeda que existe na economia. Por exemplo, no exercício falou 500 bilhões, que seja. Tá? Aí, se isso, digamos, seja utilizado 2 vezes por ano, você vai ter um total de 1 trilhão, por exemplo. Cada unidade monetária, colocar assim, cada unidade monetária utilizada 2 vezes, você tem um total de transações de 1 trilhão. Se você tem 500 bilhões, cada real é usado 2 vezes no ano, seria um total de 1 trilhão no ano. O que está ali do lado direito, então tem que ser assim, 1 trilhão no ano. Vai ser o PIB nominal. 1 trilhão, 5 trilhões num dado ano. Tem que ser o PIB nominal, tá legal? Aí o que o livro faz, você pode então até para não haver dúvida. Você pega o M, coloca aqui do lado direito PIB nominal, tá? Assim. PIB nominal. E coloca um indicador de giro da moeda, que é o V, tá? De rotação, de quantas vezes ela é utilizada. Então você tem essa identidade básica. MV igual ao PIB nominal.
Aí você simplesmente, conforme a gente discutiu em alguns momentos aqui na disciplina, você escreve o PIB nominal assim, decompõe ele um pedaço. Diz que o PIB nominal é o produto de duas variáveis, um indicador de preços e um indicador de quantidade Y, que seria o PIB real. Tá legal? Ah, tá. Respondi, Augusto? Sim, obrigado. Tá. Então, aqui, da onde a gente tira, voltando para a questão propriamente dita, primeiro item, qual é o nível de preços? Você tira daqui, ó. P tem que ser igual a 2. É só você estar aqui, ó. Só olhar para essas equações aqui. Basicamente, você precisa que o P seja igual a 2, né? Tá? Y é 5.000. 5.000 vezes 2, 10.000, que é o valor PY. Então, P tem que ser igual a 2. Bom, item B. Não acabou o A, eu acho. Ah, tem mais uma coisa. Qual será a velocidade da moeda? A velocidade da moeda, se não falha a memória, é 20. Lembra? Ainda no item A, você precisa ter que isso aqui seja verdade. MV igual a PY. PY, a gente tem a informação ali, 10 milhões. Então, a gente tem 500 vezes o V igual a 10.000. Então, você resolve aqui para o V, você conclui que o V é igual a 20. É isso que está no gabarito, não é? Isso. Ok, obrigado. Item B. Suponha que a velocidade seja constante, que a produção de bens e serviços da economia aumente 5%. Você pode. Opção 1. Trabalhar com essa fórmula aqui o tempo inteiro. Então, tinha um certo valor para o V, aí aumenta isso aqui 5%, ou aproveitar o desenvolvimento que a gente fez em sala. Estou me referindo a esta equação número 1 aqui. Trabalhar com a equação número 1. Tá? Que ela diz. Então, o que está aqui esse lado esquerdo aqui. Não era isso que eu queria, não. Desculpa. Isto aqui é a taxa de inflação. Então, você pode simplesmente reproduzir essa equação número 1 de forma simplificada lá no quadro. Vou reproduzir no quadro. Basicamente, a taxa de inflação vai ser igual a variação percentual em M, menos variação percentual em Y, mais a variação percentual no V. Aí tem pergunta. Boa noite, Leonardo. Ok. O que vai acontecer agora? Então, a gente vai usar essa fórmula nesse item B. Então, o item, o que ele diz? Supõe que a velocidade é constante. Quando ele diz que a velocidade é constante, está dizendo que isso aqui é zero. Então, a gente, na prática, quando ele diz que isso aqui é zero, a gente se reduz a isso aqui, ó. A inflação é dada pela diferença do crescimento do M e do Y, percentuais do M e do Y, né? Então, a pergunta é o seguinte: a oferta de moeda é constante. Não, deixa eu ver, a velocidade é constante.
e diz que a produção de bens e serviços aumentou 5%. O que acontecerá com dizer que a produção de bens e serviços aumentou 5%? Dizendo, o PIB real cresceu 5%. O PIB real cresceu 5%. O que vai acontecer com o PIB nominal e nível de preço no ano que vem se o Fed mantiver a oferta de moeda constante? Ora, se o Fed mantiver a oferta de moeda constante, dizendo que esse pedaço aqui é zero, consequentemente a inflação vai ser menos de 5%, né? Certo? A inflação vai ser menos de 5%. Aí o PIB nominal, aí é só olhar para cá. O V está constante, o M ficou constante, o PIB nominal não pode mudar. Também você pode olhar direto para essa fórmula aqui. Tá? Independentemente do que acontecer com Y. Você está dizendo o seguinte, o M está fixo, o V está fixo, o PIB nominal fica parado. Tá? Então, nesse é o primeiro pedaço aqui do item B, a primeira interrogação no item B, que depois continua... Não, é a única pergunta no item B. PIB nominal vai ficar constante e o nível de preços vai cair 5%. Espero que seja isso que tenha no gabarito. Lista 4, não, é a revisão, eu quero vir aqui. Como o M não se modifica, o primeiro acontece com o PIB nominal, queda de 5% P, exatamente. Item C. Perdão, você tinha pedido todos os itens da 2, Leonardo? Leonardo não era. É Augusto. Augusto. Eram todos ou só o item? Não, eu já entendi agora. Já entendeu? Se não quiser fazer, não precisa. Não, já começamos. Vamos terminar então, né? Tá bom. Parar no meio, sei lá, causa um pouco de incômodo isso. Tá bom. Então, qual oferta de moeda o Fed deveria estabelecer para o próximo ano se quisesse manter o nível de preços estável? Tá? Então, basicamente, a gente de novo trabalha, então indo para o item C, a gente trabalha de novo com essa equação aqui. Item C. A ideia é a seguinte, o Fed, então, ele quer que os preços permaneçam constantes, então ele vai ajustar a oferta de moeda. Então, ele quer que 0 seja igual a isso aqui, menos 5%. Então, a variação da oferta de moeda vai ter que ser 5%, né? Tá? 5%. Para poder ter o preço estável, ou seja, inflação zero. D. Ele quer uma taxa de inflação de 10%. Então, ele vai querer 10. De novo, trabalhando com essa mesma equação aqui. Ó. Mais uma vez, essa equação. Ele vai querer 10. Vai ter que ser igual ao que ele a oferta de moeda, que ele vai, a taxa de variação na oferta de moeda, taxa de crescimento da oferta de moeda, menos 5, que é a taxa de crescimento do PIB real. Então, a gente está falando que o delta M percentual vai ter que é a ordem, né? Eu coloco percento delta M vai ter que ser igual a 15, né? No caso, 15%. Então, ficou horroroso isso. No final, fica na borda da mesa, um pouco mais difícil para escrever. Pronto. Parece que eu consegui. Deixa eu ver o gabarito. Então, deve ser só 5,15. Onde é que era isso? Problemas e aplicações. 2. 5 e 15%. Isso. Posso apagar o quadro? Pode sim, obrigado. Professor. Fala. Uma dúvida, no caso, é na... você já apagou? Não, tá ali. Entendo que o 2 é por causa dessa fórmula, né? Do MV igual a PY, aí ficaria 2. Mas esse P é o mesmo P do PIB nominal dividido pelo real vezes 100? Não. Não é exatamente, não. É um pouquinho diferente. Tá, entendi.
Eu acho que a gente não precisa do quadro para discutir isso. Certamente não precisa. Eu não esqueci a pergunta. E a gente não precisa do quadro para discutir a sua pergunta. Eu posso apagar o quadro, então, gente? Mas não esqueci, tá a pergunta da Juliana. Então, vamos lá. Pergunta da Juliana, olha só. Então, você chegou aqui dizendo que P vezes Y é do PIB nominal. Esse P é exatamente o P que a gente tem no deflator. Tem uma pequena diferença. Vamos lá. Quando a gente discutiu ali no tópico 2, tópico 1 foi PIB. Também já no tópico 1 a gente falou de deflator, tinha isso também, mas no tópico 2, falando de índice de preço, a gente teve a seguinte discussão. Como é que a gente calcula o índice de preço para a data T, por exemplo? Tá? Permita-me aqui agora fazer uma pequena troca, Juliana, que eu não quero confundir esse P, que eu estou colocando aqui, com o P que está aparecendo aqui. Então, eu vou fazer uma pequena troca, vou usar a letra X para índice de preço, tá? Tá bem. Como é que a gente calcula o índice de preço? A gente pega o valor da cesta no ano T, divide pelo valor da cesta no ano base e multiplica por 100. Lembra disso? Sim. Aí, quando a gente discutiu isso, eu falei, esse 100 ele aparece ali só para definir escala. Os economistas gostam que o índice de preço seja 100 no ano base. É o padrão. Eu gosto essa foi a convenção e não se mudou. Então, esse 100 é só como vou dizer, um ajuste na unidade para que no ano base o índice de preço seja necessariamente igual a 100. Isso vai ser sempre verdade, porque no ano base o T vai ser B, então essa fração vai ser VB sobre VB, ou seja, o número 1. Tá? Bom, e quando você trabalha do jeito que o autor fez aqui, e ele nem menciona isso no livro, se não me falha a memória, uma das coisas que está sendo feita é ignorar o 100. Tá? Como tira o 100. Uma das coisas que está sendo feita. É mais do que tirar o 100. Adicionalmente, para a gente ter aquilo lá, exatamente, você precisaria descartar o 100, ou seja, trabalhar com uma nova fórmula, que seria essa aqui. Com uma complicação adicional. O VB seria igual a 1. Então, você tiraria o VB. Então, na prática, a sua fórmula seria simplesmente o índice de preço é o próprio custo de aquisição da cesta. Então, na prática, aí quando você faz isso, o índice de preços é o preço de um bem composto. Tá certo? Ok? Então, aí, basicamente, o problema todo é se o índice de preço fosse dado por esta fórmula aqui, ele seria o preço de um bem, ou de uma cesta de bem, de um bem composto, de uma lista, um conjunto de bens que você coloca numa cesta. O diabo é que você divide pelo VB e multiplica por 100. Então, esses dois objetos que eu vou marcar em vermelho aqui, estão aparecendo aqui nessa fórmula, fazem com que o índice de preços não seja exatamente um preço. O nome diz um índice, um indicador, mas não é exatamente um preço. Enquanto do jeito que está aparecendo na fórmula da equação quantitativa, o P que lá está é um preço. Tá? Então, aqui, Sim, entendi. ele é um preço. Basicamente, é um preço vezes uma quantidade. E o truque, aí quando a gente falou de PIB, eu também falei disso. Olha, o que você tem assim, um PIB nominal. Aí, se essa aqui que entra no PIB nominal, entram quantidades produzidas avaliadas aos seus respectivos preços de mercado. Tá? Aí você pensa assim, agora que eu tenho calculei o PIB, tem aquele bando de coisa lá, eu quero uma decomposição simples. Eu quero pegar o PIB nominal e decompô-lo, expressá-lo como produto de duas variáveis. Uma variável P, que é o indicador de preço, é um preço, e uma variável que é o índice, que é um indicador de quantidade produzida, tá? Tá legal? Então, quando aparece nessa fórmula que aqui está, o P é como se fosse um preço. Não é exatamente do jeito que está aparecendo ali
na fórmula de preço, conforme a gente discutiu antes. Ok? Respondi? Entendi. Sim, respondeu. Obrigada. Próxima dúvida sobre esta lista, senhores. Próxima dúvida sobre esta lista. Ninguém vai falar nada? Uau! Ótimo. Questões adicionais, a primeira, por favor. Tá. Que tinha as questões adicionais. Então, peraí, só uma coisa do livro. As questões do livro. Encerrou, gente? Ok. Então, vamos para as chamadas questões adicionais. Aquelas que eu coloquei lá por minha conta. Então, eu tenho que achar na pastinha das listas, questões adicionais para a lista 4. Então, eu digo o seguinte: suponha que ocorra um acréscimo no produto potencial da economia, utilize o gráfico, análise gráfica do mercado monetário é discutida no livro texto em aula, ou seja, que tem nesse capítulo, para discutir os impactos de longo prazo desse evento sobre o nível de preços. Lá vamos nós. Tem um gráfico no gabarito, no momento não estou olhando. Tenta fazer sem olhar, hein? Então, a gente vai trabalhar com esse esquema gráfico aqui. A gente coloca no eixo horizontal a moeda, a quantidade de moeda que existe na economia. Aqui a gente coloca o chamado valor da moeda, que é 1 sobre P. Aí a gente tem uma demanda por moeda que é decrescente. A gente coloca aqui uma certa quantidade de moeda que vai ser ofertada, e o pressuposto é que a oferta de moeda ela é dada pelo Banco Central e ela não responde a variações em P. Então, a oferta de moeda é essa linha vertical. Seja qual for o P, ou 1 sobre P, a oferta de moeda é essa quantidade aqui. Então, nessa situação inicial, a gente tem um equilíbrio aqui, nesse ponto que eu vou chamar de A1. Eu prefiro até... O exercício fala acréscimo, tá? Prefiro então ficar melhor aqui embaixo. Ao qual está associado a fração 1 sobre P1, que eu já coloquei 1 sobre o subscrito 1, tá? Então, a gente achou o valor da moeda do equilíbrio ao qual está associado o preço P1. Então, isso é a situação inicial antes do mencionado acréscimo no produto potencial. O produto potencial é o PIB, que aparece na equação quantitativa. Só por exemplo, produto potencial é o PIB de longo prazo, tá? Da economia. Uma pergunta até aqui, gente? Bom, então eu falei, a hipótese aumentou o PIB então, aí, da economia. Agora que tem mais renda, mais recursos na economia, as pessoas querem mais moeda porque elas vão comprar mais coisas. Ao invés de só comprar uma pizza por mês, vão passar a comprar 2 pizzas por mês, vão precisar de mais dinheiro para fazer, vão estar fazendo mais transações. Tá? As pessoas vão demandar mais moeda. Então, a ideia que você está dizendo assim, como vocês estudaram no outro curso de economia, dizer que as pessoas estão demandando mais, você está falando assim, nesse espaço que está representando a curva de demanda, ela se desloca para a direita. Por exemplo, se o nível de preços não mudasse, o valor da moeda não mudasse, elas antes estariam demandando essa quantidade MS aqui, ó, em equilíbrio. Agora que a curva de demanda por moeda foi para a direita, elas demandariam essa quantidade aqui, a sua correspondente aqui, ó, maior que MS. O que é relevante aqui para a nossa discussão é que a curva de demanda por moeda se desloca para a direita. Tá? Então, esse deslocamento aqui, ó, é decorrente da elevação do produto potencial. O que acontece, então, com o equilíbrio? Passa a se dar nesse ponto que eu vou chamar de A2. E aí, a gente tem o valor da média de equilíbrio 1 sobre P2, tá? Então, a análise gráfica se encerra aqui. Tá? Só que as perguntas aqui acontecem com P. Observa o seguinte, delta 1 sobre P é positivo, não é? 1 sobre P cresce. Consequentemente, a gente sabe que o P vai na direção oposta. Então, tem uma queda no nível de preços. Tá? Aí, vamos ver o que eu botei no gabarito.
um gráfico similar ao que tem nas notas de aula. Nas notas de aula, não, desculpe, é o Quase Negro, só que muito melhor, né? Muito melhor que o do quadro. Tá? Aí eu mencionei em cima, lembro que é preciso explicar o gráfico. Vocês querem discutir essa explicação do gráfico ou todo mundo já entendeu o que tem que fazer? Quem tinha feito a pergunta? Juliana, não foi? Foi você? Isso fui eu. Eu entendi sim. O gráfico está ok, a parte da explicação também está ok. Isso aí tem que concluir, né? Que o É só concluir. valor da moeda aumentou e o preço diminuiu. É só... Tem que ter um textinho completo. Você lembra? Não, sim. Tô falando só da conclusão, na parte finalzinha. Mas aí tem que explicar cada passo. linha. Isso, Cada passo. Lembra? Tem que eu falei uma receita de bolo, ou seja, um roteiro composto por 5 pontos. Curvas iniciais, equilíbrio inicial, deslocamento das curvas, novo equilíbrio e comparação dos equilíbrios. Numa das aulas, não me lembro qual, inclusive eu fiz um lá, marquei com cor, inclusive. Tem um lá no YouTube, podem até depois dar uma olhada lá também, se alguém ainda tiver com dúvida nenhuma. Evidentemente, pode perguntar agora. Próxima pergunta. Bom, teria mais uma aqui. Você quer discutir a 2 também? Quer fazer a 2 também, Juliana? Ou algum aluno quer fazer a 2? Boa noite, Joana. Professor, se o senhor pudesse fazer a 2. Tá. Então, obrigada. Vamos baixar aqui. O que acontece aqui na 2? De novo, é o mesmo exercício, então eu vou começar aqui. Vou colocar o que eu sei que vai aparecer ali na 2. Vai ter um M aqui, um U sobre P. Vai ter uma curva de demanda por moeda. Agora, deixa eu ler o enunciado da 2. Ocorre uma expansão da oferta de moeda. Então, a gente tinha a situação. Uma certa quantidade, vou chamar de M1. A oferta de moeda dada por esse M subscrito 1. Lembra que M subscrito 1, não estou falando do M1, né? Nesse sentido aqui de PMPP, mas depois à vista. E tinha aqui, então, o equilíbrio inicial chamado de A1, com o nível de preços 1 sobre P1. Não, o nível de preços P1, o valor da moeda 1 sobre P1. Aqui é o S1, curva de oferta 1. Então, o Banco Central aumenta a oferta de moeda. Então, a curva de oferta de moeda se desloca para essa posição aqui. Aí aqui a gente tem, então, um A2, novo ponto de equilíbrio. 1 sobre P2. O que acontece? Então, a gente olha aqui para o gráfico, a gente vê que o valor da moeda caiu, ou seja, 1 sobre P caiu, consequentemente, o P tem que ter aumentado, né? Então, vamos olhar o gabarito. Sim, mesmo gráfico, só que muito melhor do que o do quadro, né? Perguntas? Acho que ficou claro, professor, principalmente porque a questão foi semelhante. Tá. Então, gente, últimas dicas. Lembre-se, quem não ensaiou ainda, ensaia lá esse negócio de digitalizar. Espero que todo mundo já tenha ensaiado para ver quanto tempo precisa, para saber quanto tempo você tem para responder as perguntas. Não crie uma fantasia na sua cabeça que você vai ficar melhor faltando a prova. E, se for possível, montar, já deixar pronto um sistema de backup, conexão alternativa. Se você tem em casa computador e celular, deixa os dois ligados. Eu dia, por exemplo, de fazer aqui, de novo, né? Esses dias faltou. A internet caiu aqui, eu conectei o meu computador pelo celular. Dá para fazer. Então, boa parte dos celulares como é que chama? Vínculo USB, acho que é o que ele chama. Dá para fazer. Uma coisa que eu descobri, a primeira vez que eu tentei fazer, não funcionou. Eu descobri que, pelo menos no meu computador, se é conectado com cabo de rede. Meu computador, ele
conecta lá no modem da net por cabo, né? Se você vai fazer o tal vínculo USB com o celular, você tem que tirar o cabo de rede, desconectar, ou então desligar o modem da net. Ou seja, o computador, pelo meu computador, não ativa a conexão de rede de internet via USB se você estiver conectado com cabo. Pelo menos o meu é assim. É o Windows 7. Então, dá uma olhada naquelas instruções lá, se você entendeu muito. Está bem claro o que tem que ser feito, não é nada do outro mundo. Basicamente, faz a sua prova como se você estivesse fazendo uma sala de aula, e quando terminar, ou escaneia, ou tira uma foto, dá um jeito de digitalizar e mandar por e-mail, tá? E lembrando que você pode consultar material, não pode consultar colega e nem amigo, ninguém. Sendo que na hora de consultar material, por favor, tenha cuidado de não fazer cópia de trechos do... Tá igualzinho. Que coisa boa, tá igualzinho, mas, por favor, tenha um trabalho adicional, ou tá muito parecido, de preparar o seu texto ali com as suas palavras. Cópia não pode, tá? Até o seguinte, esse problema não existia antes, né, no mundo real, que a prova era sem consulta, então o problema surgiu agora. Então, com sorte, ele vai desaparecer, espero que no futuro não muito extremo, mas não tem nenhuma informação sobre isso. A gente se livre do ensino presencial e volte para o ensino do mundo real. Tá? Dúvidas? A Beatriz já tem uma pergunta. Beatriz, no título do e-mail, nada. Você pode mandar até sem assunto. Tá? Você pode mandar só com o e-mail atachado. Não precisa escrever nada no corpo do e-mail. Só fotografou, anexou o e-mail, enviou, pode fazer. Tirou a foto, anexou a foto ao e-mail, pode bater no botão enviar. Só certifique-se que, por exemplo, que você escreveu o seu nome nas folhas de papel, esse é essencial, é a melhor opção. Ou, pelo menos, também, né, que, por exemplo, às vezes acontece Beatriz Carvalho. A Beatriz está fazendo a pergunta. Por exemplo, então, lá na cena, como o seu nome aparece lá se ele fica na conta de e-mail, se ele aparece assim, Beatriz Carvalho, eu vou, mesmo que não tenha o nome da pessoa no papel, eu acabo identificando de onde quem enviou, né? Mas às vezes tem gente que coloca na conta de e-mail uma coisa assim, por exemplo, o meu é Alexandre Barros da Cunha. Então, você imagina se no meu e-mail tivesse, ao invés de ter lá Alexandre B. Cunha ou Alexandre Barros da Cunha, o meu nome no e-mail fosse assim, Alex da UFRJ PV. Aí quem recebe, quem é esse cara, né? Então, se você, no campo e-mail, ainda tem um apelido, então você tem que, definitivamente, lá na sua conta de e-mail, quando o e-mail chega no outro lugar, alguém vê como remetente, Alex da UFRJ PV. E às vezes, né, por exemplo, o seu e-mail é beatriz.carvalho@gmail, mesmo que seu nome seja um nome Pia 2012, lá quando aparece no meu inbox, às vezes, olhando para o e-mail, identifico de quem é. Mas, às vezes, então, assim, o e-mail é assim, bia2012maricá@gmail.com. Aí não vou saber nunca, e não botou o nome, aí não vou saber nunca de quem é aquela prova, né? Depois aparece o dono, né? Vai ter uma demora para saber de quem anota, tá? Então, assim, para evitar problema, a melhor coisa é botar o nome no alto da folha, como se fosse prova regular, tá? No e-mail não precisa fazer nada, colocar nada, é só anexar a prova, ou seja, o material, as fotos, uma prova, ou PDF não, né? Manda foto. As fotos, seja o que você tenha tirado foto literalmente com o celular, ou gerar no arquivo, que é uma foto com JPG, um PNG com scanner, e mandar. Mais perguntas, gente? Professor, Fala, Luana. as respostas tem que ser tudo de caneta, o desenvolvimento de lápis, tem alguma coisa assim? Pode ser o material, pode ser como você quiser, que não vai ter diferença, tá? Vindo escaneado, na hora que é escaneado ou tirou uma foto, é irrelevante se foi caneta ou não. Como eu falei, só tenha cuidado, como eu falei, por causa de lápis, por exemplo, minha sugestão
usa folha branca, né? Ou se for usar como uma folha azul, não usa caneta azul, né? Já recebi prova assim de gente com fez a prova num papel azul, tirou a foto, veio azul, com caneta azul. Consegui ler, mas com um pouco menos claro. Então, assim, vocês usam um papel branco, né? É melhor para evitar. Ou seja, certifique-se lá se você está usando amarelo, que aparece bem. No caso de lápis, pela minha experiência, o ponto é o grafite, no meu caso, grafite. Como eu não sei se você ouviu falando outro dia em aula, há anos que eu tenho por hábito usar grafite 2B nas minhas lapiseiras. Aí o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: em algum momento eu comprei umas 3 lapiseiras, a mesma lapiseira, sempre a mesma, o mesmo tipo. Pentel 05, 07, eu acho. E veio, acho que quando você compra, ela vem com grafite HB, eu não troquei. Então, eu estava com os grafites HB na lapiseira, e agora, há uns meses, eu fui lecionar um curso na pós-graduação, onde eu preparava umas notas escritas à mão, ao invés de não estava digitado, né? Eu escrevi um bando escrevi lá 20 páginas, manuscrito, escaneava, aí quando eu escaneava, ficava horroroso, não dava para ler. Aí eu comecei a ter que escrever com força. Até, o que está acontecendo? Ou então, eu escrevia com força, tive que mudar a configuração do scanner para ele ficar mais escuro. Aí eu fui conferir, aí que eu tinha uma caixinha de grafite 2B em algum lugar, felizmente, eu descobri, estou usando grafite HB. Joguei fora tudo que foi HB, botei o 2B, comprei o 2B para... Aí o problema desapareceu. Então, no meu caso, para mim, Alexandre, com a minha lapiseira que eu gosto de usar grafite HB, para usar no meu scanner, desastre. Não é uma boa ideia. Eu tenho que usar o grafite 2B. O meu scanner funciona sem problema, na minha mão, na minha caligrafia, grafite 2B. A lapiseira que eu uso funciona perfeitamente, a HB não funciona. Então, pode usar lápis, se quiser, mas certifique-se que o produto final, que é ou seja, a foto que você vai mandar para eu corrigir, vai ser legível. Tá ok, professor. Obrigada. Tá, boa noite, Vitória. Aí tem uma pergunta da Rafaela. Sim, naquele horário, naquele site lá, basicamente as perguntas... O PDF que tem as instruções vai ganhar uma segunda página. Basicamente, eu troco o PDF, tiro o PDF, está lá e boto um PDF novo, ao invés de uma página, vai ter 2. A gente pode até dar uma olhada aqui. Falei, essa hora todo mundo já deveria saber disso, mas não custa, já que estamos aqui. Lembrando, pelo menos esse link aqui você tem que ter bookmark de salvo em algum lugar. Por quê? Se meu website sair do ar, você pode acessar no Dropbox, tá? Então você vai entender, o que é isso aqui? Se você abrir aqui, ó, deixa eu botar não para você não carregar, abre aqui tem os mesmos PDFs, tem um link para o meu folder onde estão essas pastas, esses PDFs no Dropbox, tá? Tem exatamente a mesma coisa. Então, por que isso? Vai que dá um azar do meu website sair do ar justamente no dia e hora da prova. Aí ninguém consegue pegar o PDF, que o provedor saiu do ar. Não tem problema, você pega no Dropbox, tá? Para a prova não acontecer, vai ser preciso que o meu provedor esteja fora do ar ou que simultaneamente o Dropbox também, ou que eu fique absolutamente impossibilitado de acessá-los. Tá? Perguntas? Não entendi, professor. É para aproveitar que o senhor se disponibilizou hoje, eu estou perguntando, Tá. tirando todas as dúvidas, confirmando tudo. Tá legal, sem problema. Basicamente, se tudo correr planejado, quando você clicar aqui, às 18h30, né? 18h30, essa página, esse PDF aqui, que hoje tem uma página, passará a ter 2. Tá legal? Na segunda página estarão as perguntas. E as instruções serão as mesmas. A única coisa que vai desaparecer é esse trecho aqui, que vai ser desnecessário, né? Ele vai sumir. Tá? Pergunta, gente. Mais perguntas? É isso. Obrigado, professor. Boa noite. Não tem? Então, acho que eu vou interromper a gravação.